Continuamos esse assunto com o analista de política da CNN, Theo Cury, que também já vai aparecer aqui na nossa tela. Theo, hoje então o Senado vai instalar uma CPI para investigar o crescimento da influência dessas apostas online, por exemplo, no orçamento das famílias. É bom lembrar que isso vicia, que é um fato que é uma ação também que traz outros impactos nos jogos esportivos. Qual a sua análise a respeito desse tema até o momento, meu caro? Olha, Estevão, o Senado Federal ele vai instalar essa comissão parlamentar de inquérito para não só apurar as consequências das apostas online esportivas no país, mas também o que pode ser feito para contornar as consequências práticas dela na vida das pessoas. Então, a gente está dizendo, desde a parte tributária, com relação ao recolhimento de impostos por parte das empresas que estão em funcionamento e atuando aqui no Brasil, o endividamento e o crescimento do endividamento das famílias que têm algum de seus integrantes apostando por meio desses aplicativos, por meio desses sites, e o impacto também não só no varejo, na parte econômica, mas também na saúde mental dessas pessoas que vêm apostando ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos em aplicativos e sites como esse. Esse é o principal objetivo. E a CPI das bets também vai focar, obviamente, nas pessoas, influenciadores, artistas, jogadores, que fazem uma promoção desses aplicativos e se há algo por trás disso também, como a gente viu em alguns casos específicos ao longo dos últimos meses. A Procuradoria-Geral da República, ontem, ela apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o Supremo Tribunal Federal declare algumas leis inconstitucionais. A lei que regulamentou as bets no ano passado, a lei que criou as bets em 2018 e algumas normas do Ministério da Fazenda. É uma ação mais robusta do que a que já está tramitando agora, apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional do Comércio. Ao que tudo indica, essas duas ações vão tramitar em conjunto, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, até porque ontem a gente contou aqui, essa ação da CNC resultou ontem em uma audiência pública que continua nessa terça-feira. Então, estão sendo ouvidos Banco Central, COAF, Receita Federal, Ministério da Fazenda, Advocacia Geral da União, Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Contas da União e uma série de ministérios, uma série de entidades, de associações, todo mundo discutindo os impactos das apostas esportivas online, tanto na economia quanto na saúde mental das pessoas. Fato é que a PGR apresentou essa ação, é uma ação mais encorpada, que envolve mais leis sendo questionadas do que a da CNC, só que ela vem depois de muito tempo. A gente trouxe a informação aqui na CNN no dia 30 de setembro que a Procuradoria-Geral da República avaliava a possibilidade de apresentar essa ação questionando as bets no STF. Somente agora essa ação chegou de fato ao Supremo Tribunal Federal, já com uma outra ação em andamento. Então, o ministro Luiz Fux vai ter que analisar de que maneira ele vai conduzir essas duas ações, se em conjunto ou dando prioridade a alguma delas, como, por exemplo, a da Procuradoria-Geral da República, que chega depois. A da CNC já tem audiência pública acontecendo. Ontem o ministro deu uma sinalização muito importante. Depois do primeiro dia de audiência, que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal, ele conversou com os jornalistas e mudou o discurso dele. Em um primeiro momento, o ministro havia dito que aceleraria o processo para que não houvesse uma decisão individual dele, para que assim que todo mundo fosse ouvido, fosse marcado um julgamento, todo mundo que eu digo nessa audiência que aconteceu ontem e que acontece hoje, fosse marcado um julgamento na sequência para que juntos todos os ministros do Supremo Tribunal Federal tomassem uma decisão com relação a manter as bets como elas funcionam hoje ou não. Ontem o discurso do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mudou. Ele recuou, disse que, a depender do andamento ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, esse julgamento deve ficar para 2025, para o início de 2025, e ele pode tomar uma decisão individual,
conversando com todos os poderes, conversando com todos os personagens envolvidos nessas discussões e nesses debates. Então, houve uma mudança na postura do ministro, que agora pode tomar uma decisão individual. Obviamente que ouvindo todo mundo que faz parte dessas discussões. Theo Cury, muito obrigado por sua análise. Daqui a pouco voltamos a conversar aqui no Novo Dia.